O cara com quem estou saindo está aprendendo linguagem de sinais para se comunicar com meu irmão, mas meus amigos acham isso suspeito. Devo me preocupar ou ele só está sendo gentil? Eu, mulher de 21 anos, conheci o John, de 22, em uma aula na faculdade no semestre passado. Ele é um cara ótimo no geral, muito respeitoso e gentil. Ele também tem um ótimo senso de humor e temos muitos interesses em comum. Fomos amigos desde então e começamos a namorar em julho. Ele é a primeira pessoa com quem eu namoro na vida. Em setembro passado, ele conheceu minha família quando fui para casa para o aniversário do meu irmão. Meu irmão, Robert, de 19 anos, é surdo desde o nascimento, então minha família toda se comunica com ele por meio da linguagem de sinais ou por texto. Durante nossa pequena celebração em casa, ficou claro que meus pais gostaram do John. Ele foi muito encantador, engraçado e respeitoso. Ele até tentou se conectar com o Robert digitando algumas de suas piadas para o Robert ler, embora meu irmão também conseguisse ler os lábios. Sempre que o John contava uma história, eu ou meus pais fazíamos a tradução em sinais para o Robert. Meus pais disseram que estavam felizes por eu ter encontrado um cara doce e carinhoso como o John. Claro, fiquei feliz em ouvir isso. Antes de voltarmos, o John e o Robert tiveram uma rápida sessão de Call of Duty. Para alguém com a condição do Robert, ele é um cara realmente falante, é muito expressivo e gosta de se comunicar bastante, especialmente quando joga. Claro, ele não podia falar mal abertamente, mas fazia o mais próximo disso com as mãos. Então, lá estávamos nós no quarto do Robert, com o John e o Robert jogando enquanto eu fazia a tradução para eles. Eu estava rindo demais porque o Robert estava tentando ao máximo fazer provocações no John, dizendo que ele era fraco e tentando dizer todos esses palavrões, mas eu tentava ao máximo amenizar para o John. Enquanto isso, eu também estava traduzindo as instruções e estratégias do John para o Robert. Além disso, como era a primeira vez que o John conhecia minha família, ele estava fazendo todos esses elogios ao Robert, como bom trabalho ou podemos fazer melhor da próxima vez, embora eu soubesse que, lá no fundo, ele também queria provocar meu irmão. Os dois se deram muito bem e desde então têm feito algumas sessões de jogos online. 2 semanas atrás, o John foi novamente à minha casa para o aniversário da minha mãe. Lá, ele surpreendeu todo mundo, inclusive a mim, ao se comunicar com o Robert por meio de linguagem de sinais. O John ainda estava no alfabeto, algumas palavras básicas e algumas frases ensaiadas, mas todos nós ficamos encantados com o esforço que ele fez. O rosto do Robert se iluminou e eu nunca o vi tão feliz por ter um novo amigo de longo prazo com barreiras de comunicação baixas. Aparentemente, o John estava assistindo a tutoriais no YouTube e conseguiu uma assinatura gratuita do Skillshare para aprender linguagem de sinais. Os dois tiveram outra sessão de jogos, e dessa vez, o John e o Robert puderam se comunicar mais diretamente. Claro, ainda estava meio lento e eu ainda precisei fazer algumas traduções. Imagine tentar falar com um homem adulto como se fosse uma criança ou conversar com um homem das cavernas com frases truncadas, mas eu percebi que o Robert estava se divertindo muito. Eles também ficaram mais à vontade um com o outro, com provocações mais explícitas, que eu não amenizei dessa vez. O John tem aprendido linguagem de sinais religiosamente desde então e está progredindo rápido. Fiquei tão feliz com isso, então contei para o meu grupo de amigos mais próximos da escola. No entanto, a maioria dos meus amigos, especialmente meu amigo mais próximo, me disse que o que o John estava fazendo é um sinal de alerta porque isso pode ser uma forma de obsessão e manipulação emocional. Ele também disse que é estranho porque o John está se tornando muito apegado à minha família quando nós estamos namorando há apenas 5 meses. Ele também disse que o John pode estar fazendo isso só para conseguir seixo ou algo assim. Eu sei que há algum fundamento no que meus amigos disseram, mas não estou convencida. O John tem sido um cara maravilhoso e sincero o tempo todo, e sei que é ingênuo dizer isso porque ele é o meu primeiro relacionamento, mas vejo isso se tornando algo a longo prazo. Sim, nós ainda não tivemos relações sexuais porque eu disse a ele que não estava pronta, e ele nunca me pressionou para isso. No entanto, o comportamento dele é algo com o qual eu realmente deveria me preocupar? Novamente, eu não tenho experiência com namoros e relacionamentos, então não sei se isso é algo realmente preocupante. Meus amigos estão me pressionando para terminar com o John, mas eu não tenho certeza. Como devo proceder com isso? Edição. Eu fiz uma pausa para fazer um trabalho acadêmico e agora há quase 1000 comentários. Vou tentar processar tudo, mas obrigado pelas palavras gentis, pessoal. Sim, o John é um cara maravilhoso e até agora não me deu motivos para duvidar de sua sinceridade. São só meus amigos que plantaram as sementes na minha mente, já que todos eles tiveram experiências com namoro e relacionamentos, então a pressão meio que me afetou. Obrigada por todos os seus conselhos. Segunda edição. Gostaria de agradecer a todos que deram sua opinião sobre isso. Muitos dos seus conselhos foram reveladores, e parece que eu realmente tenho muito a refletir sobre meus relacionamentos e conexões. Novamente, muito obrigada. Atualização, 3 semanas depois. Primeiro de tudo, eu queria agradecer a todos que deram seus conselhos na minha postagem original. Como eu disse, sou nova em relacionamentos, então ler as opiniões de outras pessoas além do meu círculo íntimo foi muito revelador.
Para começar, muitos usuários do Reddit disseram que meus amigos do ensino médio são manipuladores, pessoas não confiáveis e capacitistas, que nunca se deram ao trabalho de aprender linguagem de sinais, apesar de me conhecerem há muito tempo. Eu assumo a responsabilidade por isso. Não estou dizendo que eles são isentos de culpa, mas não é totalmente culpa deles. Para contextualizar, nossa família se mudou para nossa área quando eu estava no último ano do ensino médio por causa do trabalho do meu pai. O grupo de amigos, 2 rapazes mais 2 meninas antes de eu entrar, já estava bem unido quando eu cheguei. Eles me acolheram depois que ficamos juntos em um projeto escolar, e eles têm estado comigo desde então. Somos amigos há cerca de 4 anos agora. Eles não são exatamente santos, mas me ajudaram a sobreviver ao meu último ano da escola. São divertidos para sair, e foram o apoio que eu precisava quando estava passando por dificuldades. Além disso, durante esse tempo, meu irmão estava tendo uma adaptação especialmente difícil por causa de sua deficiência, então meus amigos nunca viram muito Robert. Para ser clara, eu nunca tive vergonha do Robert. É só que sempre que meus amigos vinham, ele se trancava no quarto ou ficava em outra área com seu tutor e nunca realmente interagia conosco. Quando ele saía, ficava muito tímido e sem jeito, então meus amigos acabavam vendo ele só de relance. Quando Robert começou a se sentir mais confortável na nossa área e encontrou seu próprio círculo, eu e meus amigos já tínhamos terminado o ensino médio e não nos encontrávamos com frequência. Eles são educados e amigáveis com o Robert, mas, por outro lado, nunca interagiram o suficiente a ponto de precisarem aprender linguagem de sinais para se comunicarem com ele. Agora, a atualização. Na semana passada, o meu grupo de amigos fez a festa de final de ano e eu decidi levar o John para conhecer o resto dos meus amigos. O outro amigo do grupo também trouxe a namorada, então isso não foi algo estranho, outros já fizeram isso no passado também. Eu já mencionei na postagem anterior que o John só tinha conhecido meu amigo mais próximo, vou chamá-lo de Mike, então eu queria que o resto deles formasse suas próprias opiniões sobre o John depois de o conhecerem. Inicialmente, houve uma certa tensão e desconforto do meu grupo de amigos em relação ao John. Eles estavam um pouco frios e faziam algumas piadas pesadas sobre ele. No entanto, eventualmente todos se abriram para ele, e ficaram realmente surpresos positivamente com sua personalidade. Todos nos demos bem, e até nos divertimos nos jogos. No entanto, eu podia perceber que ainda havia uma tensão estranha vinda do Mike em relação ao John e ao resto do grupo. Ele estava fazendo piadas mais maldosas do que o normal e estava meio que se isolando das atividades. No dia seguinte à festa, eu almocei com minha amiga mais próxima, Sophie, para tentar esclarecer as coisas, porque eu percebi que ela também sentiu que algo estava estranho. Muitos usuários do Reddit especularam que o Mike tinha uma queda por mim e estava com ciúmes do meu relacionamento com o John. Acontece que vocês estavam 100% certos, mas a situação é muito mais complicada do que isso. Aparentemente, o Mike tem uma queda por mim desde o último ano do ensino médio. No entanto, ele era conhecido na nossa escola como um garanhão e estava sempre com uma garota nova a cada mês. Isso piorou exponencialmente durante a faculdade. Ele tinha diferentes ficadas quase todas as noites e até teve um susto de gravidez com uma garota no ano passado. Eu sabia de tudo isso porque ele se gabava de suas conquistas sempre que nos encontrávamos. O que eu não sabia era que, o tempo todo, o Mike estava inventando histórias falsas sobre mim e sobre nós. A Sophie me contou que, aparentemente, Mike e eu tínhamos um pacto de que, se estivéssemos ambos solteiros quando fizéssemos 30 anos, nós casaríamos. Além disso, ele contou ao nosso grupo de amigos que nós ficamos depois da formatura e que foi ele quem tirou minha virgindade na ocasião, então ele é a minha pessoa especial, sei lá o que isso significa. Ele também disse que a gente vinha se pegando secretamente durante a faculdade inteira. Para contextualizar, Mike e eu estudamos em universidades diferentes, mas que ficam a cerca de 30 minutos de distância. Por fim, o Mike contou que eu disse que estava apaixonada por ele. Ele pediu para não me contarem nada disso para eu não ficar envergonhada ou chateada, já que ele acha que eu tenho essa imagem de ser meio puritana. O Mike também contou ao grupo que, quando conheceu o John, achou ele um completo idiota que tem manipulado e se aproveitado da minha inocência e ingenuidade. Ele disse que o John estava se infiltrando na minha família e estava criando um abismo entre mim e meus amigos. O Mike também afirmou que, depois de almoçar comigo e com o John, tentou me convencer a ficar longe dele porque ele não é uma boa influência para mim, mas que o John efetivamente me fez lavagem cerebral. Isso explica porque o grupo de amigos já estava tão antagônico em relação ao John quando eu falei sobre ele. Para esclarecer, nada do que o Mike disse é verdade. Não havia nenhum pacto, nunca ficamos juntos e eu nunca fui apaixonada por ele. Depois disso, a Sophie e eu pedimos para o resto do nosso grupo de amigos, exceto o Mike, fazerem uma chamada de FaceTime com a gente. Cada um compartilhou diferentes versões do que o Mike contou, havia muito mais, mas eu rebati tudo. Ficamos todos coletivamente chocados com tudo que descobrimos naquele dia. Eles se desculparam pelo comportamento em relação a mim e ao John, e eu disse que entendia, dado todas as mentiras que o Mike tinha contado para eles. Então, todos concordaram em excluir o Mike do grupo de amigos. A Sophie sugeriu que talvez fizéssemos uma intervenção para o Mike primeiro, mas eu disse que não queria mais ter nada a ver com ele. O restante do grupo concordou, então, estamos basicamente cortando ele de nossas vidas.
A Sophie disse que ainda conversaria com ele apenas para informá-lo sobre o que aconteceu, mas eu realmente só queria me distanciar dele. Agora, já faz uma semana que estamos sem o Mike. A Sophie disse que, quando ela e o nosso outro amigo conversaram com o Mike, ele ficou extremamente defensivo, confrontador e agressivo. Ele não foi violento fisicamente, mas chamou eles de nomes, os atacou e fez declarações horríveis sobre todo o nosso grupo de amigos, que eu não vou nem me dar o trabalho de citar aqui. Parece que cortar ele foi a decisão certa. Agora, algumas atualizações mais positivas. Depois de ler os comentários de todos no meu post anterior, foram muitos, eu refleti sobre meu relacionamento com o John e meus amigos. Então, conversei com meus pais para pedir conselhos, já que eles têm o melhor relacionamento que eu conheço. Eles me disseram que, pelo que viram do John quando ele visitou nossa casa e pelo que eu falei dele, parece que ele é uma pessoa realmente boa, com intenções puras. Também ajuda o fato de que o John e eu fomos amigos por meses antes de começarmos a namorar, então eu já conhecia o caráter dele, mesmo quando não havia a intenção de ele tentar me impressionar, mas ele já é impressionante por si só. Eu então contei tudo para o John e pedi desculpas, esperando que ele ficasse bravo comigo por duvidar dele e de suas intenções. Em vez disso, ele disse que entendia, porque, claro, era natural para mim confiar nos meus amigos e esperar que eles quisessem o melhor para mim. Ele então me perguntou se houve algum momento no nosso relacionamento em que eu me senti desconfortável ou incomodada com ele, e eu disse categoricamente que não. Eu disse que ele é o meu porto seguro e que ele não tem nada com o que se preocupar. Ele então me garantiu que as intenções dele comigo são genuínas, e até disse que vê um futuro comigo, o que eu retribuí. Além disso, a amizade do John com o Robert continua firme. O Robert participou de uma das sessões de D&D do John com os amigos dele, e eu e o John atuamos como tradutores. Ficamos felizes em ver que a maioria dos amigos do John já sabe o alfabeto de sinais. Aparentemente, eles até incorporaram isso na lore da campanha de D&D deles. Além disso, o Robert tem pedido algumas dicas para o John sobre como se exercitar e ficar em forma, já que eles têm o mesmo tipo de corpo, mas o John é mais tonificado, um dos irmãos dele é personal. Também conheci a família do John, durante o encontro anual deles. Foi super divertido. Tiveram jogos e competições. E eu não estava preparada para isso, mas, aparentemente, como a mãe deles é uma artista de teatro e o pai é produtor musical, era tradição da família fazer uma apresentação de talentos. Eles me deram um passe dessa vez, mas disseram que eu deveria me preparar para algo impressionante no próximo ano. O John e os irmãos dele cantaram Bye 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 do NSYNC, todos fantasiados de Deadpool, Wolverine e Capitão América, enquanto as irmãs dele e os maridos apresentaram Defying Gravity de Wicked. Os pais deles fizeram um medley de Sound of Music. Foi uma diversão total. Eu senti a calorosa recepção da família deles, e eles realmente me trataram como parte da família. Agora eu entendo de onde o John tirou os bons valores e a boa aparência, apesar de eu achar que vou precisar começar a fazer aulas de canto e dança para acompanhar o ritmo deles. Então, essa é a atualização. Meu relacionamento com o John está mais forte do que nunca, e eu finalmente sei quem são meus verdadeiros amigos. Se você chegou até aqui, muito obrigada pelo seu tempo. Resumindo, meu melhor amigo tinha uma queda por mim e tinha inventado histórias e espalhado mentiras para nossos outros amigos, prejudicando a imagem do meu namorado. Eu resolvi as coisas com meus outros amigos, e cortamos esse amigo tóxico do nosso grupo. Meu relacionamento com o meu namorado agora está mais forte do que nunca. Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, isso ajuda a continuar trazendo mais vídeos.